Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai dar continuidade do que nós estávamos falando na semana passada, a não ser que alguém esteve, lógico, que assistiu a aula, queira pontuar alguma coisa, já começar perguntando alguma coisa. As irmãs lá atrás que assistiram de novo a aula, tá tudo certinho? Posso continuar? Então vamos lá. Só fazer assim aquela breve recapitulação, até para ambientar os irmãos que estão pela primeira vez. Nós estávamos falando então até a aula passada sobre a dupla natureza de Cristo, a sua divindade e a sua humanidade. Jesus como sendo de fato Deus, a sua natureza divina, mas também ele assumiu a natureza humana e 100% homem, Então, como ser humano, ele teve todo o processo, desde o nascimento até, a sua morte na cruz. Claro, com a diferença que faz toda a diferença, que foi um ser humano sem pecado, Isso é o que torna o nosso Senhor Jesus Cristo diferente de todos os outros seres humanos. Ele não pecou por via nenhuma, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por atitudes, ações e nem por sentimento abrigado no coração. Porque às vezes a gente fala, aí a gente peca por falar o que não deve, fazer o que não deve e pensar o que não deve. E a gente esquece muitas vezes dos sentimentos também que a gente vai abrigando no coração, e são sentimentos que são pecaminosos, Indiferença, insensibilidade, raiva, inveja, enfim, uma série de coisas que necessariamente não são os pensamentos em si, mas os sentimentos. E Jesus não conheceu o pecado por nenhuma dessas vias, que isso é impossível. O ser humano, ele peca por alguma dessas vias. Aliás, por todas elas. Não tem como, Mas o nosso Senhor Jesus, a gente aprendeu que por ele assumir a forma humana, ele se identificou com a raça humana, conosco. Sendo assim, ele também pôde se compadecer de uma maneira que antes não poderia. Então olha que coisa interessante para a gente pensar. Deus, apesar de saber todas as coisas, mas Deus não sabia, entre aspas, Deus não sabia o que era a solidão. Deus não sabia o que era a privação de sono, por exemplo, a privação de um alimento. Deus não sabia, porque Deus nem está sujeito a essas coisas. Mas olha como Deus se humilhou, A humilhação de Cristo está nisso, em se despir da sua glória, da sua autossuficiência, e aí se tornar como um de nós. Essa é a humilhação de Cristo, Então esse Deus deixou a sua glória, se esvaziou, como nós estudamos em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, achado na forma de homem, e na forma de homem se tornou servo, e servo até a morte, e morte de cruz. Então olha como o texto vai mostrando como Jesus, ele foi, como Deus, ele foi deixando essas suas prerrogativas. Ele nunca deixou de ser Deus, ele só não usou os recursos, por assim dizer, os atributos divinos, para viver nessa terra. Ele viveu de fato na dependência do Espírito Santo. Desde o nascimento, o Espírito Santo tem um papel essencial na vida de Jesus. É o Espírito Santo que gera Jesus no ventre de Maria, e nós falamos, ele não tem sêmen, não tem esperma humano, O único ser humano que nasce sem esse processo natural, que é a fecundação. Nesse sentido, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, ele lê o Isaías 61, depois do batismo ali que João batiza, e de uma visão, João tem, o Espírito Santo vem como uma forma córpora de uma pomba e pousa sobre Jesus, e ali ele entra
depois disso na sinagoga, e ele leu Isaías, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas e tal e tal e tal. Então foi ungido, capacitado por Jesus. Jesus começa o seu ministério público com 30 anos de idade, o batismo dele com 30 anos, só após a unção, a capacitação do Espírito Santo. Olha como ele viveu na dependência do Espírito Santo. Tudo o que ele fez, não fez como Deus, ele fez como um ser humano plenamente sujeito ao Espírito Santo. E quem ressuscita Jesus, Paulo vai dizer em Romanos, é o próprio Espírito Santo. Então a gente percebe que foi um ser humano na plenitude do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus nessa terra. Jesus está nos ensinando que quando o ser humano se sujeita plenamente à vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus. O grande problema é que nós temos ainda, mesmo salvos e tudo mais, resgatados pelo sangue de Cristo, mas ainda estamos nesse processo chamado de santificação. Processo esse que Jesus não conheceu, porque ele já nasceu santo. Ele nunca pecou, ele não precisou desse aperfeiçoamento do caráter. Nunca houve nenhuma falha no caráter de Jesus. Jesus era íntegro, inteiro, moralmente, eticamente, fisicamente, espiritualmente. Era um ser humano pleno, completo. É por isso que em Jesus Deus está recriando a humanidade. Lembra do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, ó. Caneca aqui levada aqui é para dar tempo. 2 Coríntios 5, 17. É só aquela breve recapitulação, para todos acompanharem aqui o conteúdo, ou pelo menos alguns pontos que nós abordamos em 2 aulas passadas, tá? 2 Coríntios 5, 17. Os que estão em Cristo é nova criação. Olha só, os que estão em Cristo é nova criação, ou criatura, deve estar aí na versão de vocês, mas uma mais, penso eu ser mais adequada versão, diz nova criação ao invés de criatura, tá? Nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo vai se fazendo novo. Então em Jesus e a partir de Jesus, Deus está recriando uma nova ordem de ser humano, uma nova humanidade. Tanto é que em Efésios capítulo 4, versos 12 ali em diante, 12 ao 16, a Bíblia vai dizer desse processo, que Deus ele age em nós até que a gente vá sendo edificado e crescendo, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, ou seja, igualzinho a Cristo. A gente sabe que isso só vai se dar na eternidade, mas aqui já começa no novo nascimento, a partir do novo nascimento, a regeneração, a nova vida, começa-se a natureza de Cristo sendo em nós não só gerada, mas aperfeiçoada. E aí a gente vai de glória em glória, de fé em fé, sendo transformados na imagem e semelhança de Jesus, que era o ser humano que foi criado lá em Adão e que não deu conta, e Jesus deu conta. E aí a gente entende então que Jesus para nós é o paradigma perfeito de um ser humano, porque nós desaprendemos a viver como ser humano. Só que Jesus veio nos mostrar novamente como o ser humano deve viver. E é interessante que em Jesus nós temos um modelo humano. Nós tínhamos a lei no Antigo Testamento, nós tínhamos muitas figuras que Deus usou para ensinar, de uma forma pedagógica, como era a vontade dele, a sua natureza. Mas para nós ainda era muito distante. Como que a gente vai ver Deus? Primeiro que ninguém nunca viu Deus. Ele se mostrava e se manifestava de muitas maneiras. Lembra de Hebreus capítulo 1, versículo número 1? Deus uniu. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras. Essas muitas maneiras é tudo isso que o Antigo Testamento vem mostrando como Deus foi se revelando na história através de figuras, rituais, a gente chama de tipologia, Então tudo ali de alguma maneira representava a natureza de Deus, representava a vontade de Deus para o ser humano. O Antigo Testamento é uma construção paulatina, assim, degrau a degrau, da vontade de Deus. Chega o Novo Testamento, ou seja, chega Jesus com a nova aliança, o novo pacto, e aí agora não é só Deus representado por um monte de coisas, é o próprio Deus na vista deles, de uma forma mais próxima possível, que é em forma humana, Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14 está escrito isso.
E aí em Jesus nós temos então um parâmetro agora de como é um ser humano, como deve ser o ser humano. Então nós queríamos conhecer Deus, não tinha como, conhecemos em Jesus. Nós precisávamos de um parâmetro humano, né, uma referência humana, temos também em Jesus. Então em Jesus são os dois paradigmas, as duas referências, né? Então isso aí para nós é uma bênção, amados, porque o Evangelho não é uma religião que tem um guru, que tem um profeta, que tem um mestre, embora Jesus seja tudo isso e muito mais. Mas um código de regras, né? Eu acho bem interessante porque, assim, invariavelmente, os alunos, eles perguntam, né? Os cristãos em si, tem a dúvida, isso pode, isso não pode, né? O que pode, o que não pode. Não é nessas categorias que o Evangelho, amados, que a Bíblia, que Deus quer tratar com a gente, se relacionar com a gente. Não pode, não pode. Porque tem coisa até que pode, mas não deve. Paulo vai dizer, todas as coisas... Pode, né? Oi? Tudo pode. Poder no poder de poder pode. Pode todas as coisas. Sim, mas nem tudo convém, né? Então tem coisa que quero, não posso, posso, não devo, devo e não quero. Entenderam? Tem coisa que... Não devo. Tem coisa que eu quero e não devo. Devo e não posso. Posso e não devo. Quando nós reunimos aquilo que é o que eu quero, a minha vontade, é o que eu devo e o que eu posso, aí a vontade é boa, perfeita e agradável, como é de Deus. Tudo que Deus deseja é o que Ele pode e o que Ele deve, né? Mas tem a questão interessante que o Evangelho não é essa imposição de regras, como são as religiões. O Evangelho nos convida a seguir uma pessoa e não obedecer um código de regras, embora haja mandamentos na Bíblia. Mas o mandamento pelo mandamento, um comportamento, uma liturgia obedecida, isso necessariamente não é fazer a vontade de Deus, porque os fariseus, eles caíram, né, nesse engano, ou construíram essa ilusão, que é uma ilusão religiosa, que é viver de aparências. E aí o Evangelho é um relacionamento de Deus com o homem. E é interessante assim, a gente às vezes pensa que Deus era duro no Antigo Testamento, né? As leis eram duras, pecava apedrejado, fogo, tiro, porrada e bomba, né? Um negócio meio bruto. Mas a gente pega o Novo Testamento, Jesus falando, vocês ouviram o que os antigos disseram? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, aquele que no seu coração gerar ódio contra o seu próximo já é réu do fogo do inferno. Vocês não ouviram o que os antigos disseram? Quem adulterar com a mulher, né, ele vai ser o quê? Condenado. Aquele que no seu coração... Então, na verdade, o Evangelho é implacável, porque vai lá no âmago do homem, nos seus pensamentos, na sua natureza. A lei pegava quando a pessoa era pego no ato, né? Então o Evangelho é muito mais duro porque trata da raiz, da natureza. E o Evangelho é isso de fato, é o relacionamento com Deus com o indivíduo, lá dentro do coração, lá onde ninguém enxerga, ninguém vê. Então eu posso ter uma aparência, uma atitude, um comportamento que as pessoas falam, nossa, que homem de Deus, que piedoso, que gente, né, quebrantada. E Deus olhando no coração diz, não é bem assim não. Eu não respeito a aparência do homem, eu vejo o coração do homem. Então você via, por exemplo, Jesus, capítulo 15 de Mateus, verso 8, reprovando os fariseus nessa questão. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então a gente via muitas dessas ocasiões, aliás, não é só o Novo Testamento, isso aí sempre foi a história humana, né? De tentar viver para representar alguma coisa, obedecer alguma coisa, como se isso fosse possível, e não é. Então Jesus vem nos ensinar a como viver, não só na questão comportamental, conjunto de regras, mas um relacionamento com o Pai, essa natureza, né? Que muitas vezes eu renuncio o meu direito, é a questão, eu até posso fazer, mas eu renuncio, a renúncia, amados. O que Jesus mais veio nos ensinar, entre outras coisas, não é que ele mais veio nos ensinar, né? Mas isso é muito evidente na vida de Jesus, a renúncia. Ele tinha direito de fazer um monte de coisa. Ele, por exemplo, quando foram prendê-lo, aquela multidão lá na madrugada, e aí Pedro quis defender Jesus. Jesus disse, não, se eu quisesse, eu tenho poder, rogaria ao Pai agora, e ele enviaria aqui milhares de anjos. Ele não usou do seu direito, do seu poder para o seu benefício, ainda que fosse legítimo. Então olha que coisa interessante, o Evangelho nos propõe muito mais do que regras. A Bíblia vai dizer, se nós quisermos viver assim, vou obedecer tudo que Deus mandar, ainda assim a gente precisa considerar como servo inútil, só fez o que foi mandado.
O evangelho é muito mais do que é apenas mandado. Se te exigirem a capa, dá a túnica também. Te obrigam a uma milha, vai a segunda. Então percebam, amados, o que é a proposta do evangelho, como Jesus vai nos ensinar a viver, não pelo direito. Nós vivemos no estado de direito, né? A gente processa a igreja, a gente processa os irmãos uns aos outros, e aí o evangelho vem trabalhando essas coisas todas. A renúncia é a marca do discípulo de Cristo. Jesus renunciou aquilo que era de direito, era por direito, só que ele veio nos ensinar. Então em Jesus nós encontramos um modelo perfeito de ser humano. Nós não obedecemos um conjunto de regras, nós seguimos uma pessoa. Os mandamentos de Deus convergem em tudo. E assim, a Bíblia não é esse conjunto de regras como eu falei. A verdade de Deus não cabe em mandamentos, embora os mandamentos de alguma maneira reflitam a vontade de Deus. Mas a verdade de Deus é uma pessoa. Ele disse, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é uma pessoa, amados. Evangelho não é uma religião. Evangelho é uma proposta de ressignificado de vida, reconciliação com o Criador, uma forma nova de viver. É por isso que Paulo, em Romanos 6:4, ele vai dizer o seguinte: nós temos que andar em novidade de vida. Essa novidade de vida é justamente reaprendendo a viver. Nós não sabemos viver. E como já disse o poeta, é preciso saber viver. Vamos falar, isso aqui é só uma recapitulação das duas aulas, tá? Vamos falar sobre o ofício, ou os ofícios de Cristo. Então nós falamos sobre a natureza de Cristo, vamos falar sobre o ofício de Cristo e talvez daqui umas 2 ou 3 aulas vamos falar sobre a obra e natureza, tá? Então essa matéria propõe estudarmos isso. Natureza de Cristo, ofício de Cristo, obra e missão. Então hoje e na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, tá bom? Na época do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, 3 eram as figuras que eram mediadores entre Deus e o povo e Deus também. Então nós tínhamos o profeta, o sacerdote e o rei. Quem era o profeta? O profeta era a voz de Deus para com o povo, né? Para exortar, edificar e consolar. Então, o profeta era aquele que falava em nome de Deus. Era a boca de Deus, era a voz de Deus, o direcionamento de Deus para o povo. Ninguém falava diretamente com Deus assim, não, né? O Antigo Testamento era literalmente uma cerimônia. Uma burocracia desgraçada. Eu não ia falar desgraçada, mas já falei. Mas não é um xingamento, não. Parece uma palavra pesada, mas é sem a graça. Não havia graça envolvida, né? Não havia favor. Então era uma desgraça, né? Era uma não graça, né? Então o profeta era aquele que Deus usava para falar, né? Profeta é aquele que fala mesmo, né? O que profetiza, é o que fala em nome de Deus. E hoje a gente até precisa rever algumas questões aí, porque o que eu vejo de gente falando sou profeta e é profeta, falando, nossa, é muito arriscado, né? A pessoa assumir esse título, essa função, né? Porque assim, você está falando em nome de Deus mesmo? Então, tipo que você fala, a gente pode assinar embaixo? Até os profetas da Antiga Aliança, a gente via que um ou outro dava uma... Teve lá um profeta de Deus, homem de Deus, um tal de Natã, diante do rei Davi. Davi disse, eu quero aqui construir um palácio para Deus. E o profeta disse, faz tudo que está no teu coração, Deus é contigo, Davi. Era o profeta, irmãos. Era na cabeça do povo de Davi, era Deus dando a resposta. Então, Deus é comigo, é contigo, Davi, faz tudo que está no teu coração. Deus vai te abençoar e aquela coisa toda e tal. E deu uns pulinhos lá, aí saiu, isso aqui é por minha conta, tá? Aí saiu, foi embora. No meio do caminho, Deus fala assim, ô Natã, ô senhor, fala que o teu servo ouve. Isso aqui também é uma elaboração, não está escrito exatamente assim, tá? E aí Deus disse assim, vem cá, você disse para Davi que eu era com ele? Sim, senhor. Então não sou não, volta lá, conserta o que você fez lá. Aí lá volta o profeta Natã. Senhor Davi, ô Natã, pode falar, Deus falou mais alguma coisa contigo? Falou sim, ele não é contigo não nesse negócio. Ó, profeta de Deus, o homem de Deus, e se equivocou. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio e outorgar para as pessoas o título de profeta e não avaliar nada do que fala, como se fosse uma pessoa inerrante. Paulo vai alertar em 1 Coríntios capítulo 14, não tem problema. A profecia pode ser exercida no culto, na liturgia.
Mas não se resuma nisso. 2, 3, né, mensagens proféticas, e a congregação avalie, julgue o profeta e a profecia, o conteúdo. Então a gente precisa ter muita atenção, porque os homens de Deus, embora sejam de Deus, sinceros, honestos, precisam ser peneirados, precisam, tá? Dessa forma, respeitosa, claro, precisam ser julgados. E qual é o julgamento que a gente usa para estar avaliando se quem falou, falou em nome de Deus? Bom, aí nós temos alguns. Moisés no Antigo Testamento já dá um nortezinho. Diz assim, bom, se o profeta ele falar e acontecer, tá certo, considere como profeta. Se falar e não se cumprir o que falou, falso profeta. Então a gente às vezes ouve a pessoa falando, dizendo que é profeta, ou dizendo que está falando em nome de Deus, e a gente já abraça aquilo e já, né? Calma, se ele falou alguma coisa, veja se tem respaldo bíblico, não pode contrariar jamais nenhum ensino bíblico, e precisa saber se aquilo vai se cumprir. Depois que aquilo se cumprir, você fala, é profeta, né? Então, primeiro parâmetro. Segundo, o que ele está falando está levando as pessoas a amarem mais a Cristo, a amarem mais a Deus, a serem mais fiéis a Deus, a viver de uma maneira que Deus de fato propõe ou não? Segunda questão. Terceira, né, o conteúdo que ele fala entra em conflito com algum ensino bíblico? Porque Deus, eu acredito inclusive, né, eu sou da linha continuista, ou seja, acredita que o Espírito Santo ele se manifesta com os dons espirituais ainda hoje. É o que eu penso, né? É o que eu entendo que a Bíblia ensina isso. Só que a questão é, tá, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Só que ele não vai falar absolutamente nada do que Deus já falou pela sua palavra. Deus não se comunica, amados. Deus não nos orienta com outros conteúdos do que já está na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a profecia que jamais pode ser acrescentada, nem tirada, nem muito menos mudada em forma alguma. E Deus não tem novas revelações, novas orientações e novos ensinos. Tem um texto lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A profecia das Escrituras, né? Ele se refere, Pedro. E elas não são de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram movidos, guiados pelo Espírito Santo. Então, a profecia não é de interpretação particular. As Escrituras, elas são parâmetro para Deus nos orientar, tá certo? Só para a gente entender aqui o que era o profeta. Antigo e Novo Testamento, há uma mudança, porque o que o profeta do Novo Testamento faz? Só prega a palavra de Deus. Eu estou falando do ofício, amados, eu não estou falando do dom de profecia. Dom de profecia é outra história. Tem profetas e tem pessoas que têm dom de profecia. Profeta, a gente vai estudar isso depois em eclesiologia, né? As funções lá, pastor, profeta, evangelista, apóstolo, tem que ser no dedinho aqui, que eu decorei no dedinho, tá? Então eu vou no dedinho aqui, ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tá? Efésios capítulo 4, verso 11, vai falar de 5 ministérios aqui, né? Não que tenha só esse, não, mas esse aqui é o principal que Deus usa nessa eclesiologia. Então, o profeta, penso eu, que é o pregador da palavra de Deus, o expoente da palavra de Deus. Ah, mas o pastor também não faz isso? Faz. O apóstolo também não faz? Faz. O evangelista também faz. Todos fazem. Todos têm a elocução, a exposição da palavra. Cada um tem características diferentes. Mas o profeta é aquele, a gente chamou de pregador itinerante, né? Pregador itinerante. A gente vê Ágabo no Novo Testamento, a gente vê o próprio Silas, Barnabé, o próprio Paulo, embora tivesse outros dons e funções, mas eles também expõem aí, tem essas características de profeta, é o pregador. A gente vê em Atos, capítulo de número 20, e eu quero ler com vocês aqui, só para a gente ter mais ou menos a noção do que era o profeta e como isso se relaciona com Jesus, tá? Eu quero chegar lá, na verdade. Isso aqui é só para a gente ter aí uma basezinha, mas eu quero chegar em Jesus como o profeta, não mais um profeta não, é o profeta, é diferente. Atos, capítulo de número 20,
Quando eu falar 20, vocês entendam 21. 21, tá? Capítulo 21, versículos de número 8 em diante. 8 aí até o 10 mais ou menos, 8, 9 e 10. Então Atos 21, 8, 9 e 10. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos lá do capítulo 6, tá? Então lembra dos diáconos? Filipe é um deles aqui, ó. Ficamos com ele. Tinha este, Filipe, né? 4 filhas virgens, 4 filhas donzelas, que profetizavam. Então entenda, ó, essas 4 meninas, elas profetizavam, elas tinham o dom de profecia, tá? E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Esse Ágabo aqui é o mesmo do capítulo 11 de Atos, que era o pregador itinerante, né? Ágabo, Apolo, Silas, Paulo, eles eram profetas nesse sentido de pregadores itinerantes. E a gente vê a distinção aqui, ó. Tem uns que têm o dom de profecia e tem outros que são profetas na função ministerial. Enfim, então no Novo Testamento a gente percebe que há uma certa diferença para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o profeta falava na primeira pessoa, né? Assim diz o Senhor. O Novo Testamento a gente não vê isso, né? Então olha só para a gente entender. Por quê? Porque o profeta do Antigo Testamento expõe o que Deus já disse, que é a palavra de Deus. Agora Jesus, como profeta, ele é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado, como a gente falou, tá certo? Jesus é a mensagem, não é que ele tem a mensagem de Deus, ele é a mensagem de Deus. Ele é a própria revelação de Deus, perfeita. Jesus andando era a palavra de Deus ambulante, amados. Era a revelação de Deus explícita, nua, para todo mundo ver. Então Jesus, ele não só falava a respeito da vontade de Deus, ali estava a vontade de Deus encarnada para o ser humano. Então se não ouvisse Jesus, só imita ele, está tudo certo, né? Ah, não compreendi o que Jesus falou ali numa parábola assim, não, só imita ele então, um comportamento, as relações que ele teve. Ah, como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida nessa situação? Põe Jesus na conversa, chama ele para a situação, fala: Jesus, ele faria isso que eu pretendo fazer? Jesus falaria isso que eu quero falar? Jesus sentiria isso que eu estou sentindo? Jesus se relacionaria dessa forma que eu estou querendo me relacionar? Jesus tomaria essa decisão? Então é a própria vontade, é a própria palavra de Deus, é a própria revelação de Deus, é o próprio Jesus. Então Jesus não é só o profeta que tem a profecia, ele é a própria profecia de Deus, tá? E aí a profecia tem essa tríplice função, né? Que é exortar, edificar e consolar. Então o profeta era a voz de Deus para com o povo, para exortar, edificar e consolar. Em 1 Coríntios, capítulo 14, deve ser verso 3, vocês me ajudem aí, verso 2 ou 3, 1 Coríntios, a tríplice função da profecia, né? Exortar, edificar e consolar. Me ajudem, se não for 2 é 3, alguma coisa assim. Quem achou e puder ler, eu agradeço. 1 Coríntios 14, ou é verso 2 ou 3? Qual é, amada? É o 3? É o 3? Leia pra gente, por favor. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Isso, amada, obrigado. Ao invés de exortar, aí está encorajamento, né? Exortar não é paulada na cabeça não, viu? Brutalidade, ignorância, né? Porque alguns pensam, não, eu tenho o dom de exortar. É ignorante, é bruto, é encorajamento, né? Então, encorajamento. Embora a palavra seja firme, seja dura, mas ela encoraja. A função é encorajar, edificar, construir a vida da pessoa, né? E consolar, que é trazer um alívio, um bálsamo, né? Uma esperança e tal. Então a gente vê a tríplice função da profecia ou profeta, tá bom? Aqui já dá para ver que não existe profecia de línguas estranhas, né? Não, língua estranha é outra história, né? Os homens não se falam com língua estranha. A língua estranha, o próprio Paulo ele trata isso, todo o capítulo 14 é justamente para tratar essas questões, né? As línguas estranhas, ela é uma linguagem entre a pessoa e Deus, né? Paulo diz que quem ora em línguas ora bem, edifica o seu próprio espírito. Agora, se for falar para os outros, aí precisa ser com palavras inteligíveis.
Exato, exato. O capítulo 14, Paulo trata desses detalhes, né? Então, o que é a profecia? É a comunicação da vontade de Deus. Ora, se é numa língua não entendida, como que Deus está comunicando algo? Deus não é Deus de confusão, como o próprio Paulo trata. O capítulo 14 trata todas essas questões, né? Então, o profeta, na verdade, é aquele que traduz a vontade de Deus e a torna acessível e clara a todos os ouvintes. Como todo aquele que expõe de alguma maneira a vontade de Deus precisa fazer, seja o mestre, seja o pastor, seja o evangelista, seja o profeta, ele precisa comunicar algo que seja muito claro, ele clarifica a vontade de Deus, elucida a vontade de Deus, né? Mas em outra ocasião a gente entra nesses detalhes, senão vai dar pano para manga, né? Mas só a questão do profeta. Tranquilo, amados? Só para a gente detalhar um pouquinho. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Marcos? Não? Ah, tá. O sacerdote, então falei do profeta, alguma coisa. O sacerdote era aquele que levava a necessidade do povo para Deus, para saber sua vontade e confessar seus pecados. Vocês percebam que é o contrário? Então o profeta trazia a vontade de Deus para o povo. O sacerdote pegava as demandas e as necessidades do povo e levava a Deus. São intercessores, mediadores, aqueles que fazem a ponte, né? Então o sacerdote era a voz do povo clamando a Deus e o profeta era a voz de Deus comunicando ao povo, tá? Então o sacerdote era aquele que, como eu disse, no Antigo Testamento, amados, não tinha esse trem aí de falar com Deus diretamente, não. Era um negócio assim, era poucas pessoas, né? Você tinha o Espírito Santo sobre poucas pessoas, que era justamente o profeta, o sacerdote e o rei. Os demais não tinham essa prerrogativa, essa bênção que nós temos hoje, que todos os discípulos de Cristo são habitação do Espírito Santo, literalmente, independente de quem sejam eles, funções ministeriais, 200 anos na igreja, manja de Bíblia ou não, diferente. Aceitou a Cristo, são habitação do Espírito Santo. Eu pensei que os pentecostais tivessem vindo nessa hora e ia falar glória a Deus. Vão chegar ainda esses irmãos pentecostais aí, porque é uma notícia dessa, né, que é a habitação do Espírito Santo, pensei que... Mas o sacerdote era aquele que levava a necessidade do povo para Deus, tá? Para saber a vontade de confessar seus pecados. O rei era o governo de Deus sobre o povo. Então são essas três figuras. O rei era por quem Deus governava a nação, né? O rei tinha que estar sujeito à lei de Deus. Era advertido pelo profeta. Ia consultar o sacerdote também. Então veja só, a maior autoridade na nação não era um rei não, né? Então a gente percebe essas três figuras aí. Mas vamos detalhar um pouco mais agora em outro sentido, em perspectiva de Cristo, o profeta, por exemplo, tá? O profeta, o Messias seria o profeta para iluminar as nações e o próprio Israel, né? Percebam que não é um profeta. O Messias, que é Jesus, não seria um profeta, seria o profeta. Deuteronômio, vamos ler o texto. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15. Moisés, ele, diante de todo o povo, diz o seguinte: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Olha que coisa interessante. Então, desde Moisés, a nação já sabia. Deus vai levantar um profeta semelhante a Moisés. Moisés foi a maior autoridade. Não é coincidência, né? Até Jesus foi conseguido quando ele era criança. Isso. O encontro que ele teve com a mulher samaritana, lá tem tudo a ver com o mesmo encontro que Moisés teve. Felipe, nós chamamos de cristocidência. Nossa, não é coincidência. Não é coincidência. Realmente isso aconteceu. Claro, Jesus, ele, como eu disse, ele é o cumprimento das profecias, né? Em Jesus as profecias são cumpridas. Então, quando a gente estuda, infelizmente não vai dar tempo, não vou ter tempo de entrar em alguns detalhes com vocês, mas assim, a gente vê inúmeras profecias se cumprindo na vida de Cristo, desde o seu nascimento, né? Profetizado lá em Isaías 7,14, né? Nascerá da Virgem e tal, enfim, os Salmos vêm dizendo detalhes de a última semana da vida de Jesus, inúmeras, dezenas de profecias são cumpridas ali dia a dia, amados. Na cruz, né? O povo meneando a cabeça, dizendo: médico, cura a ti mesmo, deram fel na minha... Enfim, todas as ações dos homens, do próprio Jesus, enfim, tudo aquilo envolvido, era tudo cumprimento de profecias há centenas de anos atrás. Então não era nada por acaso, por a Cristo, né? Não era nada aleatório. Não, amado, Jesus é a síntese
de tudo que foi falado no Antigo Testamento. Jesus é aquele que sempre foi esperado e desejado. É que não, quando ele veio, não aceitaram. Veio de uma forma que eles não esperavam, né? Então, por que Judas, por exemplo, traz Jesus? Porque não atendeu a expectativa que ele tinha. Ele queria muito mais um libertador, como Davi. Então, vem como Davi. Então, eles esperavam o quê? Que viesse, porque Jesus, ele veio num contexto onde Jerusalém estava dominada por Roma, Império Romano. Então, qual era a expectativa da nação? Viesse alguém como Davi, que libertasse Israel do jugo, né, romano, como Davi fez. Aí Jesus vem, né, não atendendo a expectativa do povo. A gente não quer um rei desse rei, não. Isso é profecia do Isaías 53. Olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. Não é beleza estética, amados. Não é que Jesus era feio. Não é esse o ponto. É que um rei, alguém que se diz rei, numa cruz, crucificado, aparentemente vulnerável às autoridades romanas, cheio de hematoma, fragilizado, exposto, nu. Aquela cuequinha é só conversa do filme, viu? Era nu ali, a vergonha mesmo. Então olhávamos para ele, nenhuma beleza não vimos nele para que o desejássemos. Então olharam Jesus e falaram, nós não queremos ele, não é esse o nosso rei, não é esse o Messias que nós esperamos, né? Enfim, mas a questão é, Jesus é o cumprimento da profecia, é aquele que os profetas, Jesus disse, os profetas falaram de mim. O Lucas capítulo 24, verso 49, será? Vamos ver aqui. Finalzinho lá do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, acho que 44, né? É bem interessante essa passagem aqui. 44, exatamente. Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso aqui é toda a Bíblia, tá? Então, a Bíblia hebraica, né? O Antigo Testamento era dividido aqui em lei de Moisés, profetas e salmos. Todos os 22 livros do Antigo Testamento. Aliás, para nós é 39, né? Para nós é 39, mas a gente divide diferente, mas é a mesma Bíblia. Dos judeus lá do Antigo Testamento e a nossa também. Mas, Jesus disse, tudo aqui, estava escrito de mim, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. E está se cumprindo, tudo ao meu respeito está se cumprindo. É eles que tinham os olhos tudo atrapalhado. Isaías 42 e 41, já que a gente falou de Isaías 42 e 1. Aliás, antes que a gente, vamos procurando aí, mas antes que a gente leia o Isaías 42 e 1, vamos voltar aqui para o 18 e 15 de Deuteronômio. Quando o Moisés diz, vão levantar no meio de vocês um profeta semelhante a mim, é esse profeta. E ele disse, todo aquele que não ouvir, é o texto, né? Vai ser estipado, expulso, vai ser morto, inclusive, né? Vai ser rejeitado por Deus. E a gente percebe que até os discípulos não compreenderam ainda muito bem, porque quando estava lá 3 dos discípulos, né? Pedro, Tiago e João, lá no monte com Jesus e tal, e Jesus se transfigura, lembra dessa passagem? Né? Que ele, ali, por um momento, a sua divindade é resplandecida. E aí o Pedrão, embriagado, chapado, né, cheio ali do espírito, fica meio assim e tal, não sei se era sono misturado também, né, ele estava meio assim e tal, e aí ele tem assim, uma visão e diz, olha, Elias e Moisés vieram falar com Jesus. Pedro diz, coisa boa, o senhor quer que a gente faça 3 tendas aqui, um para Moisés, um para Elias e um para o senhor, e a gente fica por aqui mesmo? Aí é interessante, amados, quando Pedro diz isso, some os 2, Moisés e Elias, representando o Antigo Testamento, alguns pensam, né? A lei e os profetas. E aí, olha só, vem uma voz dizendo assim, este é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Então Pedro e os discípulos ali estavam igualando Jesus com os 2 outros vultos do Antigo Testamento importantes, Moisés e Elias. Mas eles não podiam igualar, porque ali estava o Filho de Deus. O único que veio uma voz do céu de toda a humanidade. O único que vem a voz do céu dizendo assim, este é meu filho. Deus nunca se dirigiu a ninguém dizendo, ele me agrada. Quem vocês acham que agradaram a Deus? Toda a história. Davi? Não dá, né? A gente conhece os pecados de Davi, né? Será que é o Abraão, pai da fé?
Parece que também não, deu umas vaciladas lá. Será que o Josézinho lá do Egito, menino de gente boa, fiel e tudo mais? Também não, pecador. Enfim, amados, nenhum deles. Só o único que agrada a Deus, que teve a condição e a capacidade de agradar a Deus, é Cristo. Nós não agradamos a Deus, nós não temos condição de fazer isso, atender à vontade de Deus. Diga, amado. Quando você diz que ele estava embriagado do Espírito, você afirma que os dois profetas não estavam com Jesus? Não. Aqui eu dei um exagerado no embriagado, né? Mas de alguma forma, Pedro estava envolvido ali numa espécie de êxtase, né? Isso é um fato. A glória de Deus ali os envolveu e ele tem a visão, e essa visão, apesar de ser abstrata, visão abstrata, claro, né? Mas aquilo foi real de fato. De alguma maneira, esses dois vieram se comunicar com Jesus, ou Jesus os leva de alguma forma nessa dimensão espiritual, como foi o caso de João na ilha de Patmos, que foi arrebatado em espírito. Então a gente até pode associar essas duas questões. Eles viram de fato, foi uma visão real, né? Então é abstrato, a gente está falando de visão, mas é real. Então a gente não pode confundir assim, a visão é ilusão ou não é real. Não, João teve visões e todas elas reais, né? De realidade. É que eu dei uma exagerada na questão se estava embriagado, é uma brincadeira. Mas ele, de fato, ele estava envolvido num êxtase, numa glória de Deus muito grande. E aí ele participou dessa visão. Esse é o ponto, né? Mas obrigado aí, meu irmão. Toda vez que eu der uma brincadeira aqui, vocês levar a sério, vocês me falam. Tá? Voltando aqui para o Isaías 42:1, o texto diz o seguinte: eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então olha, essa profecia é a respeito de Jesus, tá, amados? Isaías é chamado profeta messiânico. Se nós não tivéssemos os 4 evangelhos, que são os registros que falam a respeito da vida, obra, né, de Jesus, se nós não tivéssemos, só o livro de Isaías daria conta para sabermos o nascimento de Jesus, o seu ministério, sua natureza, as suas obras, a sua vinda e o seu domínio no reino milenar. O profeta Isaías detalha isso. É muito interessante porque é conhecido como profeta messiânico mesmo, tá? É o que, de todos os profetas do Antigo Testamento, é o que mais traz detalhes sobre a vida de Jesus. Então é interessante a gente estudar aqui. E aí nesse 42:1, aqui fala diretamente a respeito de Jesus, dizendo: meu eleito, em quem satisfaz a minha alma, né? Pus nele o meu espírito e sobre ele vai produzir juízo entre as nações. Em Marcos capítulo 6, verso 15, vamos lá para o Evangelho, no Novo Testamento, Marcos 6 e 15. Diz assim: outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Então Jesus foi reconhecido como um profeta. Vocês lembram de João capítulo 4, a mulher samaritana? Né? Jesus ali conversando com a mulher, e daqui a pouco ela chega à conclusão: vejo que tu és profeta. Por que ela chegou a essa conclusão? Porque Jesus falou algo muito peculiar da sua vida, muito íntimo da sua vida. Então o profeta trazia essas questões onde ninguém sabia, né? E falou do jeito que falou: ó, você está assim, está assado. Então desnudou a vida da mulher, né? Sua vida sentimental e tudo mais, aquela questão. E ela disse: eu vejo que o senhor é profeta. O capítulo 6, ainda de João, eu falei do capítulo 4, que é a mulher samaritana, mas o capítulo 6 de João, é bem interessante esse ponto aqui, porque as pessoas assim Jesus foi exercendo o ministério de profeta e sendo reconhecido pelo povo como profeta, né? Diz assim o verso 14 do capítulo 6 do Evangelho de João. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Preste atenção, não é um profeta, é o profeta. Então eles reconheceram que ele, Jesus, nessa ocasião, é aquele que Moisés disse que seria aquele profeta levantado por Deus. Havia algumas marcas do Messias.
que só o Messias podia operar. Havia alguns milagres que só o Messias podia operar. Porque milagre de ressurreição, de cura, enfim, um bocado de coisa, um monte de profeta foi usado por Deus para realizar. Agora, havia alguns, né, eles elencaram alguns lá que só o Messias. Um é muito peculiar, que está no capítulo 9 de João, que é onde o cego de nascença é curado. Esse milagre só o Messias poderia realizar. Por quê, amados? Porque na construção da compreensão dos judeus, quando uma pessoa nascia dessa forma que nasceu o cego do capítulo 9 aqui, era quase que uma maldição de Deus. Eles tinham algumas coisas construídas, né? No seu imaginário teológico, cultural, Israel. Então, por exemplo, a mulher que não dava luz era uma amaldiçoada, Deus não estava aprovando a mulher. Por isso que esse cego foi muito questionado depois desse milagre. Daqui a pouco eu chego nesse ponto aí. Vamos lá, calma aí que a gente chega aí. Só trazendo aqui para a gente relacionar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, a mulher que não... Tanto é o desespero da Raquel lá, né? O Senhor me dá filho ou então eu morro. É um desespero enorme, né? Porque eles viam que aquela que era estéril, e olha, amados, sempre atribuída à mulher. Nós sabemos que hoje nem sempre quando a mulher não gera é a mulher, né? É que não tinha os exames, que não tinha tecnologia. Mas enfim, vamos deixar esse negócio para lá, por enquanto. E aí a gente percebe que tinha algumas questões construídas assim. Então tinha essa ideia também. Tanto é que quando o cego é trazido a Jesus, pergunta assim, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse assim? Jesus diz, nenhum, nem outro. Isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. E aí Jesus pega... Vocês querem que eu demonstre aqui o que Jesus fez, amados? Pegou um barrinho e... Não, né? Não, deixa pra lá, né? Não precisa não, né? Tá bom. E exemplificar, só dar uma... Então Jesus pega a argila lá, né, com cuspe e unta. Alguns comentaristas dizem que esse cego de nascença, eles não tinham... Trator, conheço. Ele não tinha o órgão, o globo ocular. Na teologia, na academia, um termo mais refinado, não tinha as bolas do olho, tá? As bolotas do olho, assim, não tinha. Só tinha cavidade aqui. Alguns comentaristas dizem. O que Jesus fez? O que ele fez para criar o homem, amados? Pegou o barro, formou aqui, né? Untou aqui e falou, vai, lava-te lá no tanque de Siloé, quer dizer, o enviado, ele volta. Então Jesus operou um milagre que só o Messias poderia operar. Criou o órgão. Olha só que coisa interessante. Mas não só isso, porque assim, a ideia, bom, ele nasceu assim porque pecou, ou ele e seus pais. Então, para realizar o milagre, aí a gente lembra do paralítico lá, lembra dos 4 que desceram o paralítico? Diz assim, ó, teus pecados estão perdoados. Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? As pessoas estavam erradas de afirmar isso? Não. Só Deus poderia perdoar pecado. Aí Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado, aí vai lá e cura o homem. Né? Então Jesus foi dando sinais que ele era o Messias, nessas ações que só o Messias poderia. Então Jesus, na verdade, ele faz tudo aquilo que estava previsto, tudo aquilo que era os critérios para se reconhecer o Messias. É eles que não iam aceitando mesmo. Tanto é nesse caso aí, que foi questionado, né? Não, chamaram o rapaz lá e disse assim, que conversa é essa aqui? Quem fez isso? Eu falei, não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Se vocês estão falando que o homem é injusto, é conversa de vocês que se viram para lá. Então eles não aceitavam Jesus de forma nenhuma, porque o coração endurecido, era inveja no coração. Mas Jesus, ele veio cumprindo todas as profecias, né? Então a gente entende que, como profeta, Jesus, ele foi de fato o profeta. E como profeta, ele pregou a salvação, né? O Isaías 61, verso 1 ao 3, Isaías 61, verso 1 ao 3, ele disse, né? Lá em Isaías, inclusive, este é o caminho, andai nele. Então ele pregou a salvação. Isaías 61, verso 1 ao 3, diz o seguinte, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, evangelho, né? Aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
É interessante, amados, que esse capítulo 61 se cumpre na vida de Jesus, que está registrado lá em Lucas capítulo 4. Lucas 4, a partir do verso 17, é o cumprimento desse Isaías, tá? Quando ele sai lá do batismo, João o Batista batiza Jesus, e naquela resistência, né, que João disse, não, eu vou batizar, eu que tenho que ir ao Senhor, o Senhor vem a mim. Aí Jesus não faz isso para cumprir toda a justiça por agora. Aí Jesus sai então do batismo, entra na sinagoga, é dado a ele o rolo do profeta Isaías, e ele abre nessa parte aqui, ó, no verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então olha só como é o cumprimento do Isaías 61. Não sei se vocês observaram aqui, na comparação, mas lá em Isaías diz que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui Jesus, ele interrompe e ele não fala isso, embora estava escrito lá. Olha que coisa interessante para a gente observar. Jesus veio para cumprir, amados, ali, naquela ocasião, a parte do ano aceitável do Senhor, das boas novas, a salvação. Jesus não veio como profeta para condenar o mundo, ele disse isso. Eu não fui enviado para condenar o mundo, sim para salvar o mundo. Embora estava incluído de alguma maneira o juízo de Deus para aqueles que não aceitassem a mensagem de Jesus e o próprio Cristo, né? Mas ele veio para pregar as boas novas. Como profeta, ele pregou a salvação. É por isso que a gente fala que se a gente quer ser uma igreja cristã, nós precisamos pregar o Cristo. E o que é pregar o Cristo? É pregar a salvação, pregar o Evangelho. Os pregadores, eles ficam meio indecisos. Quem prega e tal, né? Qual que é a indecisão? Qual que é a angústia? O que eu vou pregar? Qual é o tema? Né? Qual é o assunto que eu vou falar para esse povo aqui e tal? A harpa cristã, para quem já participou de Assembleia de Deus, igrejas pentecostais que usavam a harpa cristã, o autor lá, nem lembro mais qual que é o hino, o número do hino, mas ele já deu uma dica bem assim, boa para a gente. Qual é o tema do pregador? O Calvário. Só pregar o Calvário. Todo domingo, se a gente pregar o Evangelho, pregar o Calvário, pregar a crucificação de Cristo, pregar a salvação em Cristo, a igreja foi sustentada 2000 anos só com essa mensagem. Vocês sabiam disso? Avançou assim, ó, mundo afora, só com a mensagem de Cristo. Não que as outras coisas não devam ser pregadas, mas a gente parece que hoje prega tanta coisa, menos a salvação. E uma igreja evangélica que deixa de pregar o Evangelho, vai deixar de ser evangélica. Qualquer hora dessa. Deixa de pregar o Evangelho, deixa de ser evangélica, né? Quem não prega o Evangelho, deixa de ser evangélica. Quem não prega a salvação, não prega o Cristo. Quem não prega o Cristo, não é cristão. A gente precisa pensar mais nessa questão aí, tá, amados? Hoje tem muita igreja pregando só para jovens. Com medo de perder os jovens. E não prega nada de salvação. O problema, eu acho que não é pregar para jovens ou para não jovens. O problema é pensar que a igreja, ela deve ser uma igreja com identidade para um certo grupo, né? E diz assim, é melhor ter o jovem aqui dentro da igreja do que lá no mundo. Quer ver quando o senhor chegar no inferno, o que eu vou falar para esses pastores? Aí, pastor, eu estava na igreja, você não pregou nada comigo, eu vim parar. Sim, eu entendo. Vai acontecer. Sim, claro. Mas o ponto, amado, eu entendo o que o irmão está falando e concordo. Mas o ponto é essa questão, quando a gente, independente, porque assim, o Evangelho, ele não contempla nenhuma faixa etária, nem gênero, nem cultura, nem classe social, nem nada. O Evangelho são para todos. Agora, o que eu preciso fazer, nós precisamos atentar como igreja, é a linguagem e contextualizar. Porque a mesma palavra que salva o velho, o idoso, salva o jovem. Mas sabe qual que é o detalhe, amado, irmão Marcos? Sabe qual que é o detalhe? O que a gente tem? Eu concordo contigo. Mas sabe qual que é o detalhe? Por exemplo, eu não falo a respeito de Jesus com a mesma linguagem que eu falo para um menino de 14, 15 anos e um senhor de 60. Não falo. A comunicação precisa ser adequada, né? Contextualizada. O conteúdo é o mesmo, é a forma que deve mudar. Então esse é o ponto.
Mas é claro que a gente não pode pensar como muitos Aí pensam. leva um globo para dentro do templo, bota uma música quase mundana lá dentro e faz um baile. Porque é melhor dar o Jorge dentro do templo do que tá lá no mundo. É o conteúdo que é preocupante, né? A forma é relativa, né? Mas eu concordo contigo que há os exageros e eu não concordo. Lá no inferno, e o pastor também. Parei, pastor, eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que saber que você é salvo. Quando eu vim parar, o senhor me mandou. Não, sim, eu concordo contigo, amado. Quando a gente deixa o conteúdo do Evangelho e quer substituir com outros conteúdos, é muito perigoso. Seja a forma que for, porque você tem uma forma tradicional, entre aspas, que nós achamos que é santa, né? Porque a gente acha que a tradição é sagrada. Tradição não é sagrada. Tradição é fruto da cultura. Tradição é fruto da denominação que tem uma certa identidade. Então você pega uma batistona, você pega uma assembleia, uma metodista, uma presbiteriana, uma Brasil para Cristo, tem-se, né, liturgias e formas diferentes. Isso para mim é indiferente. Como a gente chama na teologia, isso não infrói nem contribui, não fede nem cheira. São questões que nós decidimos, né? Mas o que a gente precisa entender é o conteúdo que ali é proposto, é exposto. Aí tem que ser o Evangelho. O rótulo... aí tem que ser avaliado se há exageros ou não. Mas o rótulo é rótulo. Eu sou mal visto um pouco dentro das igrejas por alguns líderes, pela minha forma de pensar. E eu falo. Sim, cada um tem direito de opinião, né? Agora, isso que a gente precisa entrar num consenso. Nós divergimos em muitas coisas e faz parte. Deus, acho que ele deixou um negócio assim, ó, vocês se viram aí nesses detalhes que para mim não faz a mínima diferença. Acho que Deus deixou esse negócio para a gente amadurecer e tolerar uns os outros, né? Pensou alto, né? Não, quer falar não? Não, tranquilo. Tá bom. Tem coisas que é pra gente amadurecer, faz parte, né? Nossa convivência são de pecadores que pensam diferentes. Pensar diferente sobre coisas que não são fundamentais faz parte. Isso a gente vê desde sempre. Tanto é que Paulo precisou trabalhar muito isso em algumas igrejas do Novo Testamento. Efésios, por exemplo, né? Lá em Filipenses ou é Colossenses? Acho que é Filipenses mesmo, Filipenses. Teve lá 2 diaconisas lá que Paulo disse, ó, vocês vê se ajeitam aí, entrem em um acordo, não ficam brigando desse jeito, né? Evode e Sintique. Lá em Efésios falou, ó, vocês criem aí uma unidade, né, para que vocês não destruam a comunhão. Mas são de coisas periféricas, aí faz parte, é um desafio nosso de amadurecimento, né? O que a gente precisa se preocupar é aquilo que é a essência do Evangelho, a mensagem do Evangelho, o que a Bíblia ensina. Não aquilo que é de nossa preferência e gosto pessoal. Essas questões, é por isso que a gente tem a multiforme graça de Deus e as muitas expressões do Evangelho, né, nas denominações que nós temos. Isso eu vejo como uma bênção de Deus. Porque senão, imagina só, uma igreja fala assim, é isso aqui é sagrado, como muitas pensam que é, né? Não, se não for aqui, se não for desse jeito, Deus não recebe, não é de Deus. Então a forma é relativa, a gente precisa sempre estar discutindo, opa, isso aqui é um exagero, isso aqui é algo que não é bom. Não é bom por quê? Aí a gente tem que se reunir entre nós, a comunidade local precisa decidir isso. E a gente decidindo isso, a gente não pode impor sobre a outra lá. A outra lá é eles e Deus. Se eu participo de uma comunidade local, é igual família, né? Nós temos regras que são da família. Eu não posso falar, não, quem não vive dessa forminha aqui, desse jeitinho aqui, ó, tá tudo errado. Não, a gente precisa saber se o conteúdo, a essência, o que é evangelho, está sendo prejudicado. Então, mas enfim, é interessante a gente discutir isso aí também, tá? Só para tentar fechar aqui na questão do profeta, o profeta ele denunciava o presente e revelava o futuro, né? Em Lucas capítulo 19, verso 41 a 47, não leiam não, só anotem aí para vocês lerem em casa, tá? Vai falar sobre isso aqui. O profeta era aquele que denunciava o presente e revelava o futuro. E Jesus fez isso, amados, tá? Ele denunciava ali o presente, os pecados dos líderes, os pecados líderes religiosos, né? Da religião em si. O grande embate de Jesus foi com os religiosos. Jesus não tinha problema nenhum com os pecadores, com os caras desgraçados, assim, escorraçados da sociedade. Mas ele foi, inclusive, chamado de amigo de publicano e pecadores. Como se isso fosse uma ofensa para ele. Ele abraçou isso de boa. Falou, opa, é isso mesmo. Oi? Lucas capítulo de número 19, 41 ao 47, Felipe. Vai falar sobre essa questão de denunciar o presente, né? E revelar o futuro, tá? Mas voltando ao ponto aqui. Então assim, Jesus teve um grande embate com essa religião, né? Que criou todos esses dogmas e tradições humanas e acabaram rejeitando Jesus. Esses homens, eles
criar uma religião, é isso que a gente faz, amados. Meu Deus do céu, como a gente sabe fazer esse negócio? E a gente estraga tudo, né? A gente cria a nossa religião e coloca Deus assim, longe daquele trem lá. E Jesus disse assim: vocês nem entram no céu, nem deixam ninguém entrar. Vocês percorrem o mundo todo para fazer um igualzinho a vocês, né? Um prosélito, que a Bíblia chama. E vocês fazem eles filhos do inferno 2 vezes pior do que vocês. Então a gente precisa entender que nós precisamos fazer discípulos de Cristo e para Cristo. Nós precisamos entender que o Evangelho é de fato levar as pessoas a serem como Cristo, imitarem Cristo. Quando Paulo disse: me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Então a referência nunca será eu, sempre Jesus. À medida que eu vou expressando a natureza de Jesus, aí as pessoas podem olhar em mim Cristo e essa virtude de Cristo e aí reproduzir. Mas por que estão reproduzindo algo que é meu, é em mim? Não, é aquilo que Cristo também está construindo em mim. Então Jesus denunciava todas essas realidades e falava do futuro, que é peculiar do profeta. Jesus, como profeta, anunciou o reino. E aí Marcos capítulo 1, verso 14, eu quero ler com vocês, pelo menos o 14 e o 15, tá? E daqui a pouco eu encerro e a gente vai para aquela parte que muitos gostam, que é a merenda. A merendinha aí, viu, irmãos? Patrocínio, não sei de onde, mas tem uma merenda. Rapaz, isso aí a gente, não sei não, depois veja aí como que faz. Eu só sei que a providência vem. Não sei quem é o anjo ou a anja que está trazendo aí, né? As anjas de Deus. Marcos 1, capítulo de Marcos, versos 14 e 15. Jesus, como profeta, anunciou o reino. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Vão tentando aí, fixar as expressões. Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos voltar e pescar alguns termos aqui. Primeiro, Jesus só começou o seu ministério depois que João foi entregue à prisão, estava preso. Um profeta não atropelava o outro. Enquanto estava exercendo a sua função, o outro não atropelava. Depois que João foi desativado, foi colocado ali na prisão, aí Jesus vem pregando, vem exercendo o seu ministério público. E ele veio pregando o evangelho do reino de Deus. O que é o evangelho do reino de Deus? Aliás, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é a igreja. A igreja, ela aponta para o reino de Deus, ela é agente do reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus, ela é menor do que o reino de Deus, ela serve o reino de Deus. O evangelho não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais abrangente do que a igreja local, ou a igreja universal, como a gente chama, que é constituída de todos os salvos em todos os tempos. É a igreja universal. Não é que ela é universal nesse sentido, entendeu, né? Então, é que eu poderia... Sem água benta. Isso, apesar que eu estou tomando aguinha benta aqui, abençoada, água abençoada, né? Então, eu perdi o raciocínio agora. Do reino de Deus. Não, eu tô ligado aqui, eu quero saber se vocês aí não distraíram, né? O reino de Deus. Então, o reino de Deus, amados, Jesus veio pregando esse evangelho. E o que é o reino de Deus? Aliás, Jesus disse que o reino de Deus, como que a gente ora o Pai Nosso? Se vocês não orarem o Pai Nosso aqui, vão ficar de recuperação em dezembro. Não é possível. Vamos contar de 3 sem olhar na Bíblia. Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino. É uma pegadinha que eu fiz aqui, mas de propósito sempre faço isso. E sempre dá certo. E eu vou falar porque dá certo. Nós oramos errado. Não está escrito da forma que vocês falaram. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A nós não tem. Isso não está escrito na Bíblia, isso não saiu da boca de Jesus. Não tem o nós. E isso faz diferença? Faz toda a diferença. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13, bora conferir. Não, a oração do Pai Nosso está errada, é a gente que falou errado, ela está certinha lá. Vamos ver lá, Mateus capítulo número 6, verso 9 ao 13, se não me falha a memória, é esse trecho aí que está escrito. Não, dependendo da versão, pode estar a versão que for, amados, tá?
não tem versão que tem isso não, porque isso não saiu da boca de Jesus, não está na Bíblia. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino, tá? Venha o teu reino. Mateus capítulo 6, acho que é a partir do 9, não é? É isso aí, me ajudem. É isso? Deve ser o verso 10, alguma coisa assim. É isso mesmo, Davi? Tá aí? Então olha só, venha o teu reino. Isso faz diferença? Faz diferença. Em Lucas, capítulo de número 17, verso 20 e 21, Lucas 17, 20 e 21, Jesus disse: não digam que o reino de Deus está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vocês, dependendo da versão, entre vocês, tá? Eu acho que até dentro, penso que até a versão dentro de vocês, ela é mais adequada, porque no original ela está en rumon, que quer dizer dentro mesmo. Então o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não são as questões exteriores, ele não virá a nós. Por quê? Porque Cristo, ele já veio trazendo o reino. E o que é o reino de Deus? É o próprio rei em relação com os seus, né? Então o reino não vem a nós, e nós não oramos venha a nós, porque a nós já veio. A oração venha o teu reino é o desejo de que esse reino celestial, que nós já fazemos parte, porque Jesus já veio até nós, ele também se estenda a toda a criação como veio a nós. Ou seja, a entrega voluntária e um reconhecimento que o rei veio até nós. E aí nós não oramos venha a nós o teu reino, tá? Porque ele já veio, está dentro de nós, nós já pertencemos ao reino, nós já somos salvos e nós já desfrutamos da eternidade, amados, aqui e agora. Lógico que em uma medida, né, que não é a plenitude, mas será na eternidade. Então eu já sou salvo porque pertenço ao reino, porque minha vida está entregue ao rei, em adoração a ele, e já tenho a eternidade. O avivamento é um atributo do reino de Deus, né? O avivamento é uma ferramenta. Avivamento é um termo e uma ideia que não está na Bíblia, né? Nós criamos isso aí para falar de uma intensidade de relacionamento com Deus. O que é avivamento? A gente precisa definir. A gente tem várias definições de avivamento. Uns entendem avivamento como salvação de almas, outros como vida santificada. O que é avivamento? Então é algo que essa ideia veio do século passado para cá, com o advento, né, do pentecostalismo, tal, 1904, alguma coisa assim, 1910 para o Brasil e tal. Mas o que é avivamento? Eu prefiro pensar em reino. Aí sim, o reino de Deus, né? Porque quem está no reino, quem vive o reino, ele tem a vida abundante em sua vida, a vida de Cristo, a vida eterna. Porque avivamento não é algo esporádico, não é algo que vem. Tanto é que Jesus ele propõe uma forma de viver, uma maneira de viver, não experiências esporádicas, intensas, né? Não, amado. Não, calma aí, eu preciso definir o que é avivamento. Eu estou dizendo que essa ideia de avivamento, como nós hoje construímos, eu não enxergo isso na Bíblia. Eu enxergo na Bíblia a forma abundante de viver. Jesus disse: se vocês creem em mim, vocês vão ter vida e vida abundante. E o que é a vida abundante? Penso eu que a vida abundante é o conjunto de uma vida dedicada a Deus e uma vida dedicada, aqui eu estou falando mesmo na entrega. Um tipo de vida. Oi? Eu tô pensando. Tá, uma vida entregue, né? Fica à vontade, viu, amada? Pode falar à vontade. Uma vida entregue a Deus. A minha vida toda, ela é pautada no reino de Deus, independente do que eu faço. Um cara que é cheio de Deus, um cara avivado, não é um cara que vive na igreja, em todos os cultos, orando no monte, subindo, descendo, jejum, Bíblia e tudo mais. É uma pessoa que vive a sua vida cristã em todos os relacionamentos que ela vive. Então a gente pode ter um padeiro cheio de Deus, avivado, fazendo um pão bom, a preço justo, né? E se relacionando com as pessoas. Então ele dedica a sua vida às pessoas. É por isso que avivamento, amados, muitas vezes não é vivido dentro de templos, em momentos. É na vida, no relacionamento cotidiano. E a gente precisa entender que avivamento não se resume aos templos. Avivamento é onde eu me encontro, justamente onde não tem pessoas que têm esse suposto avivamento. Aí eu quero ver avivamento.
onde a gente vai ao encontro das pessoas que estão em trevas. Então eu vou na padaria, por exemplo, não é para comprar pão. Isso é uma desculpa minha para encontrar o padeiro. Né? Se eu sou cheio de Deus, a vida abundante em minha vida, eu vou procurar pessoas que não conhecem essa vida e vou me relacionar com essa pessoa. Eu procuro onde não tem avivamento. Eu não me ajunto com aqueles que supostamente já estão avivados, porque é muito fácil, muito cômodo, né? Então o desafio nosso é viver a vida que Jesus viveu. Jesus estava nos templos, amados. Todo o seu ministério ia de vez em quando, claro que ia, mas assim, a sua vida, a ênfase não era lendo Bíblia, não, era em relacionamento com as pessoas. Ele tinha a sua vida particular, privada com Deus, com o Pai, fato, tinha, mas a vida de Jesus, o ministério de Jesus era na vida, um relacionamento mais ordinário e cotidiano com as pessoas, e com as pessoas piores da sociedade. Hoje a gente pensa que o homem santo não pode conversar com esse, com aquele lá, não. Se Jesus estivesse hoje no nosso meio, ele com certeza ia frequentar a casa do traficante, da prostituta. Hã? Exatamente. Era onde Jesus ia circular, mas, não é? Pode ter certeza. Só que a gente, olha como a gente vai construindo coisas estranhas. Avivamento é aquele que... Não, calma aí. Se eu me coloco numa bolha, se eu me excluo dessa realidade desafiadora, que são as trevas, o contrário à vontade de Deus, aí fica fácil, hein? Aí é facinho demais. Então com Jesus a gente aprende que o reino é a rede de relacionamento que a gente deve ter, para inclusive apontar o reino de Deus. Então cada um de nós somos agentes desse reino. Jesus nos ensina isso, amados. A gente que gosta de viver nessa bolha social, a gente que gosta de estar sempre, né? Crente anda com crente. Paulo disse, não, anda não. Crente bom é quem anda com gente ruim. Aí me diga com quem tu andas e eu te digo com quem és. Que conversa fiada, mano. Jesus disse, anda se você é sal, justamente com aquele que está apodrecendo, para você ir lá e interromper esse processo de apodrecimento e de corrupção. Está em trevas, você é luz, vai lá brilhar então, né? Então a gente precisa aprender que o reino de Deus aqui no texto é justamente esse evangelho, esse anúncio de falar que todas as coisas aqui são de Deus, vocês que não sabem. A gente é treinado a só chamar a prostituta de irmã quando ela se converte. E a gente se relaciona com ela como prostituta. A gente deveria chegar nela e falar assim, você é minha irmã, você só não sabe. E você não conhece o teu pai, que eu conheço, e vim te apresentar. A gente misturou e bagunçou tudo, é um negócio de doido. Mas isso não fica um pouco contraditório para a gente entender? Porque não é filho quando ele aceita ser filho. E porque na minha cabeça sempre teve essa separação de criatura e filho. Talvez seja por isso que muitas pessoas também têm essa coisa estruturada na cabeça de criação, de criatura e filho. Tipo, para fazer a transição de quando você aceita o Evangelho, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, você passa a ser filho e filha. Aí quando eu chego para alguém que não aceitou ou que talvez não saiba disso e chamo, eu não estou sendo contraditória a palavra? Lembra do filho pródigo, a história do filho pródigo? Uhum. Ele sim, foi para muito longe, né? Viveu uma vida totalmente desregrada. A Bíblia acho que até detalha isso, né? Meretriz, gastou seu dinheiro, sua herança toda lá e tal. Desprezou o pai, inclusive. Ele não deixou de ser filho. O pai, ele todo final de tarde, ele ficava lá para ver se o filho voltava. Até que um dia voltou de fato. Tanto é que o pai, na parábola, o pai está esperando e viu de longe. Ele nunca deixou de ser filho. O que a gente muitas vezes é treinado é fazer essa separação. Deus não é Deus da igreja. Deus não é Deus tribal. Deus não é Deus de arraial evangélico. Deus não é Deus dos evangélicos. Deus nem é evangélico. Jesus nunca nem foi cristão, como nós somos. Então a gente precisa entender que a visão de Deus não é como a nossa, religiosa, que faz separações. Deus é Deus da criação. Tanto é que o próprio Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele diz o seguinte, Deus abençoa justo e injusto. Da mesma forma. Deus faz o sol nascer e a chuva descer sobre justo e injusto. Não é? A gente que criou essa separação, porque para a gente é cômodo falar que nós somos melhores, que Deus nos abençoa, que nós somos filhos preferidos e temos preteridos. Jesus disse não. Deus é Deus do ímpio, no sentido que Ele criou o ímpio,
Ele criou o ser humano que se tornou ímpio, porque quem nós éramos? Antes de sermos filhos, como a gente diz que é. Nós éramos alvo do amor de Deus. E quem nós somos hoje? Filhos? Não. Quem é filho? Jesus. Em Cristo nós nos tornamos filhos e fomos adotados, inclusive. Porque nem filhos éramos pela eleição, nem pela criação. Fomos por adoção. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 1. É que a gente às vezes vai criando essas questões, né? E a gente vai falando, mas a visão de Deus, amados, não é a nossa. É por isso que a gente precisa retrabalhar e buscar o que Deus pensa a respeito disso. Será o que nós pensamos? Será que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus? Aí ele diz que não. Os pensamentos de Deus, são muito mais elevados. A gente faz essas divisões. Por exemplo, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo de número 4 e 28, 13 e 28, me ajudem aí na referência, acho que é 13 e 28, né? Ele vai dizer, em Cristo não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita. Todos são um em Cristo. Acho que é 13 e 28. A questão é, essas fragmentações que nós fizemos, eu não estou dizendo que todo mundo é salvo, não é isso. Não, sim. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas já nessa perspectiva de que você não é... Aí eu não tenho responsabilidade com ele. Se não é meu irmão, não tenho responsabilidade, você entende? E quando lá, entre dois irmãos, um matou o outro, e aí Deus foi pedir conta dele, falou, cadê teu irmão? Se eu, porventura, sou responsável pelo meu irmão, e eu lá sei onde ele está, aqui, no mínimo mal educado, né? Uma resposta dessa com Deus, né? E eu lá sei do meu irmão? Como não? Então a gente vai criando essas esquivas, porque é muito fácil para mim, não é minha irmã, não tem nada a ver, é criatura e tal, aquela coisa, né? Não, eu tenho um compromisso com o próximo. Quem é o meu próximo? Nessa divisão religiosa, Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo de número 10, que é do bom samaritano que a gente conhece, né? Então assim, o religioso, o homem de Deus, a figura mais espiritual e autoridade de Israel, que era o sacerdote e o levita, desprezaram e falaram, passaram de largo, isso aqui não é responsabilidade minha, né? Não é minha. Quem que vem? O samaritano, que aos olhos do judeu era um cara impuro, não era um judeu puro, né? E é o samaritano que vai lá e demonstra de fato, porque essa parábola foi uma resposta da pergunta que fizeram para Jesus. Qual é o maior mandamento? É o amor. Quem é o meu próximo? Ele conta a parábola. Quem é o teu próximo? Quem que fez a vontade de Deus? Quem que amou? Quem que usou de misericórdia? Então a gente vai criando toda essa questão religiosa, essa mentalidade religiosa, e a gente não expressa, na verdade, o Evangelho. Jesus, ele tratou alguém dessa forma que a gente é treinado a tratar, a chamar e a reconhecer? Não. Jesus tratou todo mundo como filho. Se eles eram ou não, é outra história. Se eles não querem, melhor dizendo, se eles não querem ser ou não, é outra história, é decisão deles. Mas da minha parte, vou tratá-los como irmão. Esse é o ponto que eu quero destacar nesse exemplo que eu dei, né, de chegar numa prostituta, você é minha irmã, você que não sabe, e tem um pai que você não conhece, mas quero te apresentar. Vou tratá-la como irmã. Porque se eu não trato ela como irmã, eu vejo ela como uma prostituta. Vocês entenderam, amados, a ótica? Né? Diga, amado. Não, você matou a dúvida no final, é porque, se eu bem entendi a dúvida dela, era... Bom, a gente chega para o prostituta e fala, você ainda não sabe, mas você é minha irmã. Mas João, daqui, João, capítulo 1, verso 12, mas a todos o quanto receberam, Deus o direito, Deus o poder, em outra versão ele vem e vai falar, Deus o direito de ser chamado filho de Deus. Então, é um direito, você pode quebrar esse direito, você pode não receber Deus e não ser filho de Deus. Então, acho que a dúvida que você deve ter tido, né, deve ter sido em cima disso, mas ele explicou bem no final aí. Exato, é questão de perspectiva. É uma questão de tratar mesmo. Exato. Eu te trato como se fosse minha irmã, mesmo que você. Porque Deus trata todos como filho. Deus trata todos como filho, irmãos. Né? Se as pessoas correspondem ou não, reconhecem Deus como pai, é outra história. Porque se Deus tratasse como a gente pensa que Deus trata, filho privilegiando, abençoando, como a gente entende que é a bênção, e os outros não, amados, nem filhos nós conseguiríamos chegar a ser. Porque seríamos tratados como aqueles que a gente acha que Deus trata de uma maneira preterida, né? Não, Deus abençoa o ímpio. Senão a gente nem chegava a ser santo. Então, a gente muitas vezes projeta em Deus aquilo que é o nosso coração, a nossa mente e aquilo que a gente foi treinado.
Penso eu que a gente tem que tentar olhar com os olhos de Cristo. Se relacionar como Deus se relaciona com a humanidade. De uma forma misericordiosa, empática, abençoando. Não é? Jesus nos disse, abençoa quem te amaldiçoa. Então, nessa mente, se a gente vai construindo essa separação, a gente chega a pensar no absurdo que a gente pode amaldiçoar, porque nós somos ungidos de Deus, filhos de Deus, preferidos de Deus. Isso aí, amados, é muito, muito comum na cabeça religiosa das pessoas, achando assim que a oração dela vai fazer Deus prejudicar a outra para atender ela porque ela é fiel, é filho e tal. Oração feiticeira. Exato. A gente chega nesses absurdos, porque essa mentalidade vai sendo construída. Né? Então não é uma coisa inofensiva que não vai resultar em nada. Se a gente vai trabalhando essa ideia, a gente sabe o que o religioso pode produzir, que não tem nada a ver com a natureza de Deus. Então a gente reflete muito mais o nosso pecado em algumas situações e coloca Deus no meio. Né? Jesus nunca usou da prerrogativa de filho, inclusive, para levar vantagem sobre ninguém. Ele nunca falou, eu sou o filho de Deus e vocês aí tudo, Deus vai, o meu pai... Se não, amados, a cruz não seria... Jesus não chegaria à cruz. Ele ia reivindicar tudo isso. Um bando de injusto aí, ó. Tudo criatura. Filho sou eu. Eu que sou ungido, eu que sou filho. Então a gente construiu alguma coisa religiosa que é muito estranha. E quando eu olho para a Bíblia, a vida de Jesus principalmente, eu não consigo estar associando o que a gente construiu na nossa mente, no nosso coração e na nossa religião. Com Jesus, não. Pode ser com os fariseus, pode ser com o judaísmo, pode ser com qualquer coisa, menos com Jesus. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus